Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá? Hoje eu vou fazer um teste com essa câmera, tá, da Microsoft, para ver se o problema dela é com o meu computador, porque agora eu estou no trabalho e instalei ela no trabalho, tá? Então eu vou pedir perdão a vocês se o vídeo for cortado lá pelos 40 minutos, mas eu vou fazer um vídeo longo para que a gente possa efetivamente testar essa câmera, tá bom? Então, começamos com a revisão da lição do dia, estamos na nossa quinta revisão, na nossa sétima lição da quinta revisão. A espinha dorsal da nossa revisão é Deus é só amor e portanto eu também. Deus é só amor e portanto eu também. Revisamos a lição 163, não há morte, o Filho de Deus é livre. Deus é só amor e portanto eu também. E revisamos a lição 164, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Deus é só amor e portanto eu também. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte, tá bom? Então a gente rapidamente passa aqui para o livro da Marianne Williamson para a leitura do texto de hoje, do dia 177. O livro é o A Year of Miracles, né? Então ela diz assim, hoje eu uso a oração para convocar milagres para todos. Hoje eu uso a oração para convocar milagres para todos. Qualquer pessoa que eu veja hoje, eu me lembrarei de silenciosamente abençoar ele ou ela. Em qualquer lugar que eu vá, que possa a minha presença convocar o amor. Eu silenciosamente oro hoje pela felicidade de cada pessoa, né? Eu me lembro hoje que a oração é uma força, um meio de milagres, um poder além do mundo que acreditamos. Eu oro como um meio, de aproveitar, né, desfrutar do amor de Deus e usá-lo para fazer milagres na vida dos outros. À medida em que eu faço isso, eu também serei abençoado. A oração. Querido Deus, eu oro por todos os seres no mundo no dia de hoje, pela felicidade de todos, pela paz de todos, pela cura de todos. Eu oro para ser uma pessoa que faz diferença de alguma forma e para ajudar a curar o mundo. Amém. Então, gente, é muito engraçado, né? Ontem de manhã eu saí, muito engraçado esse texto de hoje, né? Ele me deixou muito... Só um minuto aqui, gente. Tô um pouco confusa hoje. Como vocês podem perceber, eu tô um pouco confusa aqui porque eu tô fora do meu ambiente normal de gravação, né? Então, ontem eu saí de manhã cedo, eu fui a Sechonoye para passar pela cerimônia da grande purificação da mente. Cerimônia não, é prática espiritual, né? É a minha prática favorita da Sechonoye. E aí eu peguei um Uber e eu fui, como eu tinha levantado meio atrasada e eu fiz a aula antes de sair de casa, porque eu tinha mais 300 compromissos durante o dia, eu fui dentro do Uber com o fone de ouvido fazendo a minha meditação. E aí eu tive uma sensação muito forte de orar pelo motorista do Uber, né? Já tinha pedido a ele para deixar as minhas revistas da Sechonoye que eu tenho que distribuir nos bolsões do carro dele, para ele distribuir. Ele tinha topado, não, pode deixar assim, vai ser ótimo. E aí eu tive uma orientação muito grande de orar por ele, pela família dele. Aí eu orei.
E pensei assim, na hora que eu cheguei, que ele foi me deixar, eu pensei assim, será que eu vou falar para ele que eu orei ou será que eu não vou falar nada? Aí eu tive o ímpeto de agradecer a ele e falei, olha, senhor, enquanto eu estava aqui na meditação, fiz uma prece pelo senhor e pela sua família. E aí o homem olhou para mim como se eu fosse uma louca. Aí eu falei assim, não devia ter falado nada, né? Por que eu fui falar para ele que eu tinha orado? Eu não precisava ter falado. Mas aí depois eu refleti, né? Se eu tive o impulso de falar, é porque talvez de alguma forma ele precisasse ouvir aquilo, né? E eu vou dizer pra vocês, gente, já falei sobre isso com vocês aqui no canal esse ano, né? Às vezes a gente não pode ajudar um morador de rua, né? E aconteceu exatamente isso ontem, na hora que eu e as minhas amigas, a gente estava saindo da Seitonoye esperando o Uber para ir embora. Tinham moradores de rua ali em Copacabana, né? E tem muitos moradores de rua em Copacabana, né? Nos bairros mais de maior poder aquisitivo no Rio, desde que a pandemia aconteceu, o número de moradores de rua aumentou muito. E aí foi muito engraçado, porque nós éramos em 4 e nós 4 pensamos a mesma coisa quando a gente viu os moradores de rua. A gente começou a enviar oração e a enviar energia de bênçãos, né? E fazer um mantra, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, né? E foi realmente muito interessante. Então, às vezes, a gente não pode fazer nada para ajudar um morador de rua, mas a gente pode fazer uma oração. A gente pode visualizar aquela pessoa na sua imagem verdadeira, no seu ser real. Perfeita, inteira, completa, maravilhosa, filha de Deus, sem pecado. Então, só isso, gente, já vai ser uma tremenda bênção, né? Então, isso é uma coisa que eu queria aproveitar aqui o texto da Mary Ann, que eu achei de muita sincronia, né? Para contar para vocês, né? E, enfim, é isso. Eu tinha alguma outra coisa importante para falar para vocês hoje que eu não tô lembrando. Eu selecionei um texto aqui de novo do Volta ao Lar para a gente se voltar um pouco para falar dessa coisa das feridas da criança interior, né? Então eu vou ler mais um texto. A gente está na terceira criança, que é a criança do pré-escolar, né? E aí eu vou ler um texto dele que está na página 161, distúrbio de crescimento, distúrbio do crescimento, tá? Distúrbio do crescimento, é um texto que é grande e eu vou ver se eu leio todo já, porque eu tô tentando fazer o teste aí da câmera, vou fazer o teste da câmera, né? Então, a gente está na criança de 3 a 6 anos, tá bom? O distúrbio do crescimento, lembrando que essa idade ela vai compreender a ferida da humilhação e a ferida da traição também. Ainda não começamos a falar da ferida da traição, tá? Então a gente vai focar na ferida da humilhação. O distúrbio do crescimento neste estágio mostra os resultados a longo prazo da disfunção de uma família. As crianças procuram nos pais modelos para um comportamento adulto saudável, né? Nós aprendemos copiando as atitudes dos nossos pais, né? E é muito engraçado porque quando a gente vai crescendo, eu não sei se vocês se lembram disso da infância de vocês, que a gente vai descobrindo que as outras pessoas fazem as mesmas coisas de jeitos diferentes, é bem interessante, né? Como a gente fala, mas que diferente, né? Que diferente, enfim. Se a mamãe e o papai são adultos, crianças, codependentes e marcados pela vergonha, os filhos não podem formar relacionamentos íntimos saudáveis. Os adultos crianças, tendo há muito tempo enterrado seus eus autênticos e perdido a noção de eu sou, ele bota esse eu sou com letras maiúsculas, né? Isto é, eu sou o meu ser real. Não podem se dar aos companheiros, porque não tem um eu para dar. O adulto criança procura para se casar, uma projeção dos próprios pais, alguém que tenha os aspectos positivos e negativos dos seus pais
e que complemente os papéis do seu sistema familiar. Os papéis, inclusive que ele viveu, né? Que a gente viveu, que nós vivemos. Um herói que cuida dos outros geralmente se casa com uma vítima, uma vez que assim cada um pode desempenhar o seu papel. Investem enormes quantidades de estima mútua, o que se torna mais evidente quando se separam. Um ou os dois pode se tornar suicida, afirmando que não consegue viver sem o outro. Olhem o tamanho dessa frase. Um ou os dois pode se tornar suicida, afirmando que não consegue viver sem o outro. Quando eu tenho essa crença de que eu não consigo viver sem o outro, o meu senso de eu depende do meu relacionamento com o outro. Então, se esse outro um dia ele vai embora, seja um filho que vai crescer, casar e ter a própria família, seja um marido que não quer mais manter o casamento, seja uma esposa que se interessou por uma outra pessoa, bom, aí a gente está em sérios apuros, né? Geralmente, o adulto criança com problemas de ser absorvido se casa com um adulto criança com problemas de abandono. São as feridas complementares. Ou os modos de lidar complementares, né? Porque o isolamento também é uma forma de você lidar com a ferida do abandono, né? Então acho que seria mais correto falar isso. Quando o que tem medo de ser abandonado procura se aproximar, o que tem medo de ser absorvido foge. Depois de um período de separação, o que tem medo de ser absorvido se torna suficientemente só para permitir que o companheira com medo de abandono se aproxime durante algum tempo. Esta, lembrando-se da separação anterior, logo se torna possessivo e absorve o companheiro, fazendo com que o companheiro se afaste novamente, né? E assim fica a dança do casamento. Essa dinâmica de gangorra continua durante todo o tempo que dura o casamento. Cada um cria a resposta do outro. Lembre-se do nosso desenho de 2 adultos crianças que eram como crianças de 3 anos, uma com 100 quilos e a outra com 70 quilos. Você e eu éramos a criança de 5 anos com 30 quilos. É claro que temos de lembrar que a mesma coisa aconteceu com os nossos pais. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos ficar condenando os nossos pais, tá? E não é isso que a gente quer, definitivamente. Quando a criança ferida da mamãe ou a criança da ferida do papai compreende que o outro não vai ser o progenitor há tanto tempo desejado, volta-se então para os filhos para dar aquilo que os seus pais não lhe deram, né? Então, a gente leva essa demanda da criança ferida para o casamento. E no casamento você vê que realmente o seu cônjuge é outra criança ferida. Ninguém olhou para as suas próprias questões, né? Achamos que o casamento nos salvaria das nossas dores de infância. Claro que esse pensamento é um pensamento mágico da criança interior ferida e que esse pensamento muitas vezes ele está num nível inconsciente, tá? Mas não vai acontecer. E aí quando isso não acontece, as pessoas de um modo geral elas vão ficando muito ressentidas, porque elas cometem um grande equívoco e é aí que o ensinamento de Um Curso em Milagres entra. Nós vamos para a vida cometendo o grande equívoco de achar que as pessoas devem nos pagar as dívidas emocionais que os nossos pais contraíram conosco, entre aspas, tá? E os nossos pais entraram no casamento deles, que deu origem a nós, ou um relacionamento, enfim, uma aventura, um caso de amor, com o mesmo pensamento em relação aos nossos avós, paternos e maternos. Então, esse é o jogo de soma zero do ego. Porque é o busca e não aches. Eu estou buscando a cura da minha ferida, né? E a gente lembra que a ferida, na verdade, é uma ferida original, de nós nos sentirmos separados do nosso Criador, da nossa fonte criadora, Deus, Pai e Mãe. Então, a gente vai buscar a cura da ferida no lugar errado. A cura da ferida nunca estará no outro.
A cura da ferida sempre estará na nossa relação com Deus. E é essa relação que nós estabelecemos de forma bem sucedida quando a gente faz o trabalho de um curso em milagres, ok? Aí ele vai dar um exemplo de uma família e ele vai mostrar um diagrama aqui que vocês não vão conseguir ver, então se vocês puderem depois abrir o livro e verem esse diagrama, lembrando que o PDF do livro está no nosso canal no Telegram, se vocês puderem fazer isso, vai ajudar muito, tá? De repente vocês podem até parar o vídeo e pegar o PDF no nosso canal no Telegram. Se você ainda não tiver se juntado a nós, o nome do canal do Telegram é Alquimia dos Milagres Tudo Junto. Ele vai dar o exemplo de uma família bem disfuncional. Considere a família Lavender. Bronco Lavender é um caixeiro viajante. Ele também é viciado em sexo. Nas raras vezes que está em casa, ele finge que tem um relacionamento muito íntimo com sua mulher, Glory. Glory, que é glória em inglês, o nome de Glory foi escolhido pelo seu pai, pastor protestante, em honra à glória do Senhor. Glory é uma codependente e ela está tendo um caso com o seu professor da Bíblia escolhido por ela mesma. Então ela tem um caso extraconjugal lá com o pastor. Bronco e Glory têm 3 filhos, 2 meninos de 16 e 13 anos e uma menina de 11 anos. O mais velho é um atleta muito talentoso. Ele é uma estrela na escola e o melhor companheiro do papai. Esse melhor companheiro, ele está entre aspas. Dos 12 aos 14 anos, ele abusou sexualmente de sua irmã, a violentou. Dos 12 aos 14 anos, tá? Então, se a gente pegar aqui que a menina tem 11 e andar 4 anos para trás, então essa menina foi abusada dos 7 aos 9 anos pelo irmão mais velho, tá? Foi isso que aconteceu. A menina é obesa e é constantemente repreendida pela sua mãe. Conheci os Lavender quando eles me trouxeram sua filha para a terapia, em razão do seu problema de peso. Claro, gente, que ele trocou os nomes das pessoas, tá? Ele inventou aqui nomes para não expor a intimidade de ninguém. O filho mais novo é, entre aspas, o queridinho da mamãe. Então, o melhor companheiro do papai e o queridinho da mamãe já são papéis disfuncionais que essa criança já está desempenhando na vida familiar. Tem inclinações artísticas, não é um atleta e é muito religioso, o que agrada extremamente a sua mãe. Seu pai não gosta dele e o atormenta chamando-o de maricas, fracote e etc. O filho mais novo é o bode expiatório do pai, isto é a criança que sempre vai levar a culpa dos problemas. É o filho que é constantemente humilhado. Essa coisa de você xingar, dizer que ele é maricas, que ele é fracote, que ele nunca vai ser nada na vida, isso tudo aqui é ferida de humilhação. Inclusive porque ele é comparado com o irmão mais velho, que é um super atleta na escola. Tá ok? Estamos na mesma página, né? Vocês estão entendendo. Ele é o bode expiatório do pai. Aí ele mostra o diagrama da família Lavender. Ninguém nessa família tem uma identidade real. A mãe e o pai são vítimas não tratadas de incesto não físico. Ambos foram substitutos para os seus pais do sexo oposto. Isso é um incesto não físico, né? Quando esse progenitor ele vê que não vai ter suas necessidades afetivas, emocionais atendidas pelo cônjuge, então ele vai se voltar para o filho que tem o sexo oposto ao dele. Isso é uma manobra inconsciente, tá? E isso ele está falando aqui de incesto não físico, então isso nesse caso não vai implicar nenhum tipo de abuso sexual, tá? Mas sim um relacionamento onde esse pai e essa mãe vão tentar fazer desse filho um adulto, para que esse filho supra as necessidades emocionais, afetivas dele, pai ou mãe. E aí é o desastre completo e a ferida fica transgeracional, tá? Ela vai descer para a próxima geração. E assim sucessivamente. E assim passamos a tocha terrível, como diria o Bob Mandel, tá? Bronco, aos 3 anos, Bronco foi abandonado pelo seu pai alcoólatra, né? O avô.
Bronco cresceu para ser o orgulho e a alegria da mãe. Eles faziam tudo juntos. A mãe frequentemente se vestia na frente dele e usava o toalete quando ele estava tomando banho. Violação de limites, né? Das fronteiras aí da criança. Bronco diz: ela fez de mim a sua vida. Ele diz com lágrimas nos olhos. A mãe de Bronco já morreu e ele lamenta com frequência o fato de que não existem mais mulheres boas no mundo, como a sua mãe, claramente paralisado no complexo de Édipo. Glory, a mãe, né, a esposa, foi a dádiva de Deus para o pai. Ela ficava perto do púlpito, lembrem-se, o pai era pastor. Aos domingos, durante o sermão do pai. A mãe era hipocondríaca e estava sempre doente. Glory cozinhava, lavava e era uma bênção para o pai. Também dormiu com ele até os 11 anos. Embora não tivessem tido um sexo físico, ela era sem dúvida a substituta da mãe para o pai. Bronco e Glory foram usados para amenizar a solidão da vida de seus pais. Pense na sensação de ser usado. Uso é abuso e cria a raiva e a dor duradouras. Bronco e Glory idealizavam os seus pais, colocando-os num pedestal, achando que mereciam ser canonizados. Bronco e Glory viviam na ilusão e na negação. Não tinham noção do eu sou. Como poderiam ter? Não havia ninguém ali para eles e nenhum dos dois podia ser quem era realmente. Tinham de cuidar da carência e da solidão dos seus pais. E isso é um abuso sexual não físico. Isso é abuso sexual não físico. Estou vendo aqui que a câmera está esquentando, então não me parece que seja o problema do computador. Bronco e Glory levaram seus ferimentos espirituais para o casamento e continuaram a mesma dinâmica disfuncional na nova família. Bronco repetia o abuso sexual sofrido, tendo muitas mulheres. Ele as amava e as deixava, né? Então ele faz isso inconscientemente também para se vingar da mãe. A mãe não permitiu que ele crescesse, ele cresce com muito ressentimento, muita raiva da mãe. Por causa disso, a mãe não liberou ele para ir para a vida. E aí ele se vinga da mãe inconscientemente, usando e tendo casos e abandonando outras mulheres, tá? Cada mulher rejeitada era uma vitória simbólica sobre o controle materno. É claro que ele fazia isso inconscientemente. Ele nem sabia que tinha raiva da mãe, porque estava condicionado para idealizar a mãe. Glory se sentia arrasada de vergonha com o seu caso extraconjugal. Eu a ajudei a ver que o pai a usava como usava outras mulheres da sua igreja. Glory usava a religião para disfarçar a sua tristeza e a sua raiva. Ao mesmo tempo, é o tal do bypass espiritual, né? Eu uso a religião para fugir da minha dor emocional. Eu uso o meu trabalho espiritual para fugir da minha dor emocional. E é isso o que nós não estamos fazendo aqui no nosso trabalho de jornada de cura da criança interior, tá? É isso que a gente não quer fazer, não vamos fazer. Eu a ajudei a ver que o pai a usava como usava outras mulheres na sua igreja. Ao mesmo tempo, Glory estava praticando o incesto não físico com o filho mais novo. Ele era o seu, entre aspas, homenzinho sensível. Glory podia conversar sobre a Bíblia com ele. Faziam longas caminhadas, só os dois, aos domingos, meditando sobre a glória da palavra de Deus. Esse filho preenchia o vazio da criança ferida de Glory, enquanto que o filho mais velho cuidava da vergonha e da dor da criança ferida que vivia no pai. A filha comia para preencher o vazio da raiva, da dor e da solidão de todos da família. Bronco e Glory preocupavam-se com ela. Ela era o problema da família, isto é, a paciente identificada, que foi trazida para mim para ser consertada, entre aspas. O que é o paciente identificado, ou PI, que é um conceito da psicologia? O paciente identificado, ou PI, a família inteira é disfuncional, mas um apresenta o problema. Um apresenta o sintoma. Então a família fica na fantasia de que se ajudar aquele a resolver o problema, então todos os problemas da família terão acabado. Por exemplo, você tem um filho que se droga.
Então, esse filho que se droga é o PI, é o paciente identificado. Mas a doença é de todos os membros da família. A família é um sistema disfuncional, tá? Os Lavender, a família Lavender, formavam um belo quadro na igreja aos domingos. Ninguém podia imaginar o sofrimento profundo que vivia neles. A família do comercial de margarina, né? Perfeito, sem problema nenhum. Ninguém na família tinha identidade própria, identidade real, porque nenhum deles teve suas exigências na infância atendidas, né? E as exigências da idade pré-escolar, aí, dos 3 aos 6 anos, atendidas. A família Lavender é um bom exemplo da gravidade do ferimento espiritual, provocado por um distúrbio de intimidade no casamento. Quando as crianças preenchem o vazio das vidas dos pais, esse elo não saudável, vertical ou transgeracional é extremamente devastador para a identidade sexual da criança. A união vertical é muito diferente da união pai-filho, mãe-filha, que eu descrevi anteriormente. A união vertical cria uma confusão dos papéis desempenhados por cada pessoa. O filho ou a filha toma o lugar do progenitor do sexo oposto no sistema familiar. Isso é absolutamente comum e trivial nas famílias disfuncionais, é assim que funciona. Se você não tiver assistido a live de ontem, o princípio da escassez e os relacionamentos especiais, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Obviamente que a gente vai se aprofundar mais na metafísica do curso, trazer mais o ensinamento do curso para essa explicação aqui. Se você ainda não tiver assistido, por favor, vá lá e assista, tá? E se você já tiver assistido, eu peço a você gentilmente que faça um Pix de R$ 8 para minha conta bancária. A chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigada. Bronco e Glory Lavender não tinham criado o ambiente necessário para que as crianças pudessem pensar, sentir e imaginar. Assim, seus filhos, incumbidos de tomar conta do casamento dos pais, estavam, na verdade, mantendo a família unida, né? É assim que funciona. Não foram atendidas as suas exigências do desenvolvimento no estágio pré-escolar, quando a criança deve ser independente e inquisitiva, fazer perguntas, testar a individualidade e pensar sobre as coisas. Como todas as famílias disfuncionais, os Lavender eram codependentes. Cada pessoa era direcionada para o exterior. Ninguém tinha tempo para prestar atenção aos próprios sinais interiores, aos próprios sentimentos. O que eu estou sentindo? Como é que eu estou aqui? Né? Da mesma forma, em graus variáveis, todas as famílias disfuncionais violam a noção de eu dos seus filhos. A disfunção de eu sou, a noção de eu sou dos filhos. A disfunção pode ser vício em drogas ou bebida, vício de trabalho ou violência. Em cada caso, um dos pais está envolvido com a própria disfunção e o outro é ligado a ele por codependência. Os filhos são abandonados emocionalmente. Para piorar as coisas, estão todos envolvidos com a necessidade, patente ou não, de manter o equilíbrio precário e não saudável da família. Então aqui também surge a ferida do abandono. Nas famílias disfuncionais, ninguém chega nunca a saber quem é verdadeiramente. Todos são postos a serviço das necessidades do sistema, tá? A família forma um sistema. Então, obrigatoriamente, quando um membro da família vai fazer terapia e vai expandir a sua consciência, todos os outros membros, de alguma maneira, são obrigados a saírem das suas zonas de conforto. E isso pode ser bastante desafiador para quem não quer olhar para si, tá? A consequência mais comum dessa disfunção é a fixação rígida dos papéis representados por cada membro da família. Como no script, no roteiro de uma peça de teatro, esses papéis determinam o comportamento de cada pessoa e o que ela pode ou não sentir. As distorções de papéis mais comuns no estágio pré-escolar são o exageradamente responsável, o superrealizador, o rebelde, o subrealizador e aquele que agrada a todos, o cara legal, um amor, o zelador e o agressor. E a gente vai desenvolver um ou mais papéis, né? Eu aqui, desses aqui, eu tive o exageradamente responsável,
o superrealizador e o zelador. A falta de identidade individual faz com que as famílias disfuncionais sejam dominadas pela culpa tóxica. Aí, de culpa, Jesus nos fala em Um Curso em Milagres. Então, sobre culpa a gente já tá craque, né? Então, a culpa tóxica. O sentimento de culpa saudável é o guardião da consciência. O sentimento saudável tem origem num sentimento saudável de vergonha. É a dimensão moral da vergonha saudável. A vergonha da criança em idade pré-escolar é pré-moral e é em grande parte pré-verbal. Não é possível a moralidade enquanto não houver a noção de valores internalizados. Os valores são criados pelo pensamento e pela sensação. Valores pressupõem uma noção mais ou menos desenvolvida de consciência. No fim do estágio pré-escolar, a criança possui o começo de uma verdadeira noção de moralidade. Uma consciência em formação. Nas famílias disfuncionais, a criança não pode desenvolver uma consciência saudável, nem uma noção saudável de culpa. A falta de individualidade a proíbe de sentir que tem direito a uma vida própria e desenvolve o sentimento de culpa tóxica. Esse é o dobro de finados para o eu psicológico. É a morte, né? É o dobrar dos sinos, é disso que ele está falando. A culpa tóxica é um meio de ter poder numa situação de impotência. Por isso que a minha professora falava que a culpa, essa culpa, né, tóxica, ela é a ilusão de onipotência. Na verdade, quando eu me sinto culpado, eu tô querendo fantasiar que eu tinha poder sobre uma situação diante da qual eu não tinha o menor poder, né? Então, quando eu sou criança e me sinto culpado porque o casamento dos meus pais está indo mal, eu tô tendo uma fantasia, isso é uma ilusão do ego. Eu não tinha poder sobre o casamento dos meus pais, eu nunca tive. Eu era uma criança, meus pais eram um casal de adultos, né? Eu nunca tive. Os meus pais não se separaram por minha causa. Ah, mas você pode dizer, mas eu era um menino problemático. Mesmo assim. Se os seus pais se separaram quando você era pequeno, foi apenas porque eles tomaram essa decisão que, no entender deles, foi a melhor para ambos, tá? Ou um tomou essa decisão e o outro foi obrigado a aceitar. A culpa tóxica nos diz que somos responsáveis pelos sentimentos e comportamentos de outras pessoas e pode até mesmo nos dizer que o nosso comportamento faz outra pessoa ficar doente, como quando o nosso pai diz: vejam o que vocês fizeram, crianças, a sua mãe está doente por sua causa, né? E nós ouvimos isso a infância inteira. Então isso nos traz já esse ego, né? Essa ilusão de onipotência. É muito triste, mas uma coisa que vocês precisam gravar, escrever, tatuar no braço é: eu não sou responsável pelos sentimentos e comportamentos das outras pessoas. Tanto isso é verdade que eu posso chegar e falar uma determinada coisa com 3 amigas e uma vai gostar muito e a outra vai se sentir ofendida e a terceira não vai ter reação alguma. Então, o que acontece do lado de fora, acontece. Mas como eu reajo diante daquilo que aconteceu, isso é meu, isso me pertence. Mas quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. A gente não consegue ver isso, né? Isso tem como resultado uma noção grandiosa de responsabilidade. A culpa tóxica é a causa de um dos ferimentos mais danosos para a criança em idade pré-escolar. Então, de culpa nós entendemos. De culpa, sobre culpa, nós sabemos tudo, né? E aí, como é que fica isso na nossa prática da nossa lição? Deus é somente amor e, portanto, eu também, né? Então, algumas coisas precisam ser colocadas aqui. São muito importantes de serem colocadas, né? Eu vou ler mais um trecho aqui que eu acho que é interessante. Ele vai falar da informação. À medida que avançamos nos estágios de desenvolvimento, torna-se mais fácil escrever a nossa história, mas a maioria das pessoas não tem muitas lembranças anteriores aos 7 ou 8 anos. Antes disso, seu pensamento ainda era mágico, não lógico e egocêntrico,
como uma forma de alteração da mente consciente. Entretanto, procure se lembrar de tudo o que for possível. Em geral, os fatos traumáticos são os mais marcantes, representam os maiores riscos de vida e por isso deixam uma impressão mais nítida e duradoura. Escreva tudo o que você puder lembrar sobre as violações traumáticas que ocorreram nesse período. Não se esqueça dos detalhes específicos. Escreva também tudo o que você puder sobre o seu sistema familiar. O que o seu pai fazia? E a sua mãe? O que você sabe ou supõe sobre o casamento deles? Dê atenção especial às suas suposições sobre a família. Finja que são verdades e verifique se o ajudam a compreender o sistema familiar. Se não ajudarem, esqueça. Se ajudarem, conviva com elas durante algum tempo. Um cliente meu desconfiava que a avó fora violentada incestuosamente pelo pai. Essa avó foi criada numa fazenda, a única filha mulher entre 7 irmãos. O meu cliente, ele nunca ouviu a avó falar sobre o pai. Ela sofria de agorafobia e era bastante neurótica. Parecia odiar os homens e transmitiu esse ódio para as 3 filhas, uma delas a mãe do meu cliente. Quando me procurou, ele apresentava todos os sintomas emocionais da vítima de incesto. Estava repetindo o ato sexualmente, matando as mulheres por meio da sedução. Ele escrevia versos e dava presentes caros para as mulheres. Assim que elas engoliam o anzol, com chumbada, linha e tudo, o meu cliente as abandonava, geralmente num acesso de raiva. Embora não haja nenhuma prova de que a avó tinha sido vítima de incesto, ele escreveu a história da família como se isso fosse verdadeiro. Porque a gente sente, né? Chega um momento em que a gente começa a acessar essas informações por meios que vão muito além da nossa razão. A gente começa a sentir. E é muito isso que acontece nas constelações familiares, né? E assim muitas coisas passaram a se encaixar e a fazer sentido. Quando escrever a história da sua criança ferida nesse estágio, procure a si mesmo quem estava ali presente para você na sua família. Com qual modelo você mais se identificava? Quem foi o primeiro a ensiná-lo a ser um homem? Quem foi o primeiro a ensiná-la a ser uma mulher? Quem o ensinou sobre o sexo, o amor e a intimidade? E aí o texto seguinte a partir daqui é o dos irmãos agressores que a gente já leu, tá? Então, meus queridos, nós estamos chegando em 37 minutos de vídeo. Se por um acaso a câmera congelar, sintam-se despedidos, beijados, abraçados, abençoados e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar a falar aqui até para testar a câmera, né? Então, o que é importante a gente saber, que esse texto traz pra gente, é essa noção de que o sistema é disfuncional. Então, é mais ou menos como se você tivesse um motor de um carro que está começando a quebrar, a dar defeito. As outras peças do carro, as outras partes do carro, vão começar a se adaptar àquela disfuncionalidade, a ter um funcionamento precário. Entende? Então, assim, imaginem uma mesa de 4 pés, onde um pé tá menor, ficou menor por algum motivo do que deveria ser. A mesa, ela tá torta. Então, quando você colocar um peso sobre a mesa, esse pé que tá quebrado, né, tá menor do que deveria estar, esse pé ele vai sofrer uma carga que é não ideal, digamos assim, já é disfuncional. Mas os outros 3 pés também. E o tampo da mesa também, tá? E se eu colocar um determinado objeto no tampo dessa mesa, talvez esse objeto escorregue, porque a mesa está torta. Então a mesa em si já não está desempenhando a função dela no nível ótimo. Mas tá todo mundo compensando. Vocês entendem? Na verdade, você olha a mesa como uma coisa só. A mesa é um sistema único. Então é assim que a gente tem que olhar a família. A família é um sistema único. Mas já que de que família que você está falando? Para você trabalhar a sua criança interior ferida, que é o nosso objetivo aqui,
Nós não estamos trabalhando a criança interior ferida dos seus filhos. Nós não estamos trabalhando a criança interior ferida dos seus pais. Nós estamos trabalhando a sua criança interior ferida. Então, o seu sistema familiar é o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Ponto. Se você tiver irmãos adotivos, ou se você mesmo for um filho adotivo, não importa. Não importa absolutamente. Então, nós estamos trabalhando o casamento dos seus pais, a dinâmica relacional entre o seu pai e a sua mãe, e a dinâmica dos seus pais com você e os seus irmãos. Qual eram os papéis que você desempenhou nessa fase, entre os 3 e os 6 anos? Quem é que, entre aspas, dava problema na família? Quais eram as questões importantes na família nesse período? O que deixava os seus pais preocupados? Onde você estudava? Como era o seu relacionamento com seus coleguinhas de colégio? Como eram as suas notas no colégio? A gente está bem no início, né? Então ainda não está no... Se tiver na escola, está no jardim de infância, né? Então é mais leve. Como eram as suas... É importante também como eram as suas relações, a sua relação com seus professores, tá? Então, basicamente, é para isso que a gente tem que olhar. Quando você chegou, como o casamento dos seus pais estava? Né? Normalmente, o casamento dos nossos pais, ele vai se deteriorando com o tempo. Normalmente, é isso que acontece. E aí, normalmente, o filho mais velho, ele pode pegar um casamento que estava mais funcional. Quando esse primeiro filho chega, ele já traz uma necessidade obrigatória de reorganização do funcionamento do casal. Uma família que antes era composta por um casal, agora tem um terceiro elemento. E aí depois chega o outro filho, o quarto elemento. Aí depois chega o outro filho, o quinto elemento, e assim sucessivamente. Tá? O trabalho do John Bradshaw, que na minha opinião é maravilhoso, estupendo, que ele descreve basicamente nesse livro Volta ao Lar, mas ele tem outros livros que são igualmente maravilhosos. O trabalho do John Bradshaw é um trabalho no qual ele enfatiza muito essa questão da terapia familiar, da terapia sistêmica. Ele não vai falar de constelação familiar, não vai. Nessa época acho que ainda nem existia quando ele escreveu o livro, esse livro é bem antigo, tá? Mas já existia 1990, o Bert Hellinger estava começando. Mas nesse nível, nesse momento, já existia uma série de ferramentas para a terapia familiar. Já existia a terapia sistêmica, que aliás foi uma das áreas de estudo do Bert Hellinger, né? Para conceber toda a teoria que ele observou lá, a partir da observação dele vivendo na tribo lá com os Zulus na África. E aí ele, a partir dessas teorias, ele montou a teoria da constelação familiar. A partir dessas teorias e a partir da observação dele da vida lá das tribos, né? Então, existe um inconsciente familiar. E existem dinâmicas familiares que, enquanto um indivíduo ele não busca a cura, ele não busca resolver, essas dinâmicas elas vão tentar se perpetuar. São os egos de cada um de nós. Então é mais ou menos como se você tivesse um elástico. Você puxa esse elástico. Se você soltar, esse elástico volta para o mesmo nível anterior, 0 de tensão. Tá bom? Então é basicamente isso. O sistema ele sempre vai tentar voltar ao estado de equilíbrio dele anterior. Esse equilíbrio ele pode ser um equilíbrio muito disfuncional, muito instável, portanto. É o que a gente vê com o exemplo do pé da mesa que está com o pé quebrado, tá bom? Então, o que vocês devem estar percebendo na vida de vocês agora, eu imagino, é que as relações de vocês com os familiares de vocês devem estar completamente mexidas. Talvez até já tenham mudado. Talvez até vocês já tenham visto algum tipo de afastamento.
Talvez vocês já tenham recebido algum tipo de crítica, né? Talvez vocês já tenham recebido algum tipo de crítica, né? Por quê? Porque, de um modo geral, os indivíduos eles não querem crescer. A dor emocional precisa ser muito, muito, muito grande para a gente buscar um trabalho de crescimento psicoespiritual como esse de Um Curso em Milagres. Como vários de vocês já comentaram e como a minha professora falava, que eu já contei para vocês 20 vezes. A gente chegou aqui porque a coisa estava muito ruim. Porque se a coisa estivesse muito boa, nós estaríamos fazendo compras em Paris, né? Se a coisa estivesse muito boa, você não estaria aqui se dando ao trabalho de assistir esse vídeo, de assistir lives de 3 horas, né? Nós ontem ficamos com 30 pessoas assistindo a live até o final. A live durou 2 horas e 50 minutos. E pessoas fazendo pergunta. E nós interrompemos justamente porque ia dar 11 horas da noite e todo mundo tinha que trabalhar, eu inclusive, né? Então, basicamente é isso. Então, o que é importante observar aqui? Num primeiro momento, quando nós começamos a perceber isso tudo, a gente pode começar a ficar com muita raiva. Então, o que eu aconselho a você? Escreve a sua raiva. Estou com raiva da minha mãe, por isso, isso, isso. Estou com raiva do meu pai. Escreve e queima. Orando para o Divino Espírito Santo. Faça isso. É muito importante que você faça isso, tá? É muito importante. E é importante, muito importante que você se lembre que o que os seus pais passaram foi muito provavelmente 5 vezes pior do que aquilo que você passou. Seus pais também foram sobreviventes das famílias disfuncionais deles. E de certa maneira, é um alento você achar que quando você casar e tiver a sua família, você vai fazer diferente. E você até faz. Claro que você faz. Mas você só faz se você estiver buscando um esclarecimento e um tratamento para você mesmo antes. Entendem? Senão nós vamos acabar perpetuando os mesmos traumas da nossa infância. Então, se eu tenho a minha ferida de rejeição, a minha ferida de humilhação, a minha ferida de abandono, eu vou encontrar um companheiro e eu vou ter meus filhos e eu vou reproduzir essas mesmas feridas com o meu companheiro e com os meus filhos. É assim que funciona. Ah, Jaque, o que o curso fala a respeito disso? Eu só vejo o passado. A minha mente é um gravador. Eu fiz a gravação durante os meus primeiros 14 anos de vida, 15 anos de vida. A principal gravação é dos meus 0 aos meus 7 anos de vida. E eu tô aqui simplesmente passando a fita cassete de novo, né? Passando a fita de vídeo lá, VHS, para quem lembra, novamente. Lembram disso? É só isso que eu tô fazendo. E é exatamente isso que eu não posso fazer, né? Eu preciso, como diz na outra lição, construir um futuro que seja diferente do meu passado, né? Nós falamos muito a respeito disso na aula de ontem à noite. Assistam às aulas, as 3 aulas do princípio da escassez. Assistam, porque vai ajudar vocês a entenderem isso tudo. Essa culpa, essa vergonha decorrem, ou melhor, originam o princípio da escassez. E nessa mentalidade de escassez, eu vou querer que o outro, o meu marido, a minha esposa, me dê o amor que eu não recebi do meu pai e da minha mãe. Então eu pego um boleto de banco, que na verdade meus pais teriam que pagar, entre aspas, são as chamadas dívidas emocionais, tá? Eu pego esse boleto e eu vou lá cobrar do meu marido, eu vou cobrar da minha esposa, eu vou cobrar dos meus filhos. Com os filhos a coisa fica pior ainda. Olha, você vai ter que me ouvir, né? Quando a gente não pode desabafar com o filho, não podemos. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, tá? Eu não desabafo sobre os meus problemas com os meus filhos, especialmente se esses problemas disserem respeito
aos pais deles, ao meu marido, pai dos meus filhos, a minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu não faço isso. Isso é violação de limites. Isso causa trauma transgeracional. Ai, mas eu não tenho com quem falar. Vai na sua igreja. Vai procurar um grupo do Codependentes Anônimos na sua região. Vai fazer uma psicoterapia. Hoje em dia a gente pode fazer psicoterapia online, o que é maravilhoso. A gente senta em casa na frente do nosso computador, né? E a gente faz a nossa psicoterapia. Eu acho que o problema então do meu computador não é da câmera. Ó, a câmera tá morna, não tá tão quente quanto ela fica lá em casa não. Então eu acho que o problema provavelmente é do meu computador, algum sistema. Eu vou continuar o vídeo até 1 hora para ver o que vai acontecer com ela, tá? Mas se congelar, vocês já sabem que o nosso assunto já tá meio que sendo encerrado. Então, assim, eu vou, e acima de tudo, antes de fazer qualquer coisa, pratique os exercícios do livro de exercícios e faça a sua meditação para você se conectar com Deus. Esse amor, essa segurança, essa aceitação, aprovação que você está buscando do lado de fora, no seu marido, na sua esposa, ainda no seu pai, ainda na sua mãe, você precisa buscar do lado de dentro. Tá bom? Isso é muito importante, muito importante. Muito, muito importante que você faça isso. Tá bem? Essa é a mensagem principal do ensinamento que eu quero passar para vocês. Eu não posso pedir do outro o que cabe a Deus me dar. Por que eu faço isso? Porque eu estou na minha crença de separação da minha fonte criadora. Por isso que eu faço. Eu não faço isso por mal. Eu não faço isso por mal. Eu faço isso por ignorância. Eu faço isso porque eu estou rodando o sistema de pensamento do ego. E aí, quando eu, no momento em que eu me abastecer do amor de Deus, eu vou poder caminhar pela vida sendo uma melhor esposa, um melhor marido, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor irmão. Outra coisa que eu preciso explicar para vocês, gente, que é muito importante, é que os nossos relacionamentos familiares, esses, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, eles são os nossos relacionamentos kármicos primários. Nós viemos com dívidas kármicas para saldar com essas almas, tá? Essas dívidas kármicas, elas, de um modo geral, elas são desafios, mas elas podem ser também créditos. Eu tenho débitos e créditos kármicos com os meus pais e com a minha irmã. Eu tenho débitos e créditos. Então, através do processo do perdão, através do processo da aceitação do que foi o que podia ter sido, foi o que pôde ser, e do perdão, porque eu entendo que eles estavam absolutamente pressionados pelos sistemas de pensamento do ego deles, assim como eu estou ainda, e eu agradeço porque as falhas deles me ajudaram a desenvolver as virtudes que eu ainda preciso desenvolver. Então aí eu tô quebrando esses vínculos kármicos, eu tô acertando as contas, né? Quando eu rezo pro bem maior dessas pessoas, de repente, como é o meu caso, a sua mãe e seu pai já faleceram, minha mãe já tá no plano espiritual, a minha avó Amélia também, que foi muito próxima de mim na minha infância, né? Então, eu tô efetivamente orando e enviando bênçãos para minha mãe, enviando energias positivas, agradecendo por tudo que ela pôde me dar, pedindo perdão pelas minhas falhas como filha, tá? Perdoando ela pelas eventuais falhas dela como mãe, me lembrando de uma coisa muito importante que a minha professora falava: lembre-se, seu pai e sua mãe são pessoas comuns, seu pai e sua mãe são pessoas que erraram e acertaram. Tire os seus pais do pedestal.
Tire os seus pais do lugar de Deus. A criança interior ferida, ela está presa naquela visão de que o pai dela e a mãe dela eram Deus. E aqueles deuses abandonaram, rejeitaram, humilharam, traíram e foram injustos. Nananina. Deus é outra coisa. Deus é amor infinito, Deus é amor incondicional, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é Deus, tá bom? Então isso é muito importante que vocês tenham em mente. A gente tem que sair dessa posição narcísica, onde a gente fica diante dos nossos pais. Veja os seus pais como pessoas comuns. Você hoje é uma pessoa comum. Você erra, você acerta. Você sai na rua e faz um monte de M. Você sai na rua e faz um monte de coisa bacana e ajuda um monte de gente, né? Então nós precisamos ter um olhar para os nossos pais que é de respeito, uma pequena reverência de gratidão, aceitação, perdão, compreensão e de entender que, nossa, a grande pergunta que eu posso me fazer para sair dessa posição é: será que se eu estivesse no lugar do meu pai eu teria acertado mais? Com o que ele teve, com os recursos que foram dados a ele? Será que se eu estivesse no lugar da minha mãe eu teria acertado mais com o que ela teve, com os recursos que foram dados a ela? Os recursos que eu recebi para começar a minha vida foram infinitamente maiores do que os que eles receberam, né? Hoje a minha irmã, ela cria os filhos dela e ela dá para esses meninos recursos infinitamente maiores do que ela teve durante a nossa infância. Ah, como é que você sabe disso? Sou filha caçula. Eu vi o que ela passou na infância dela. Passamos juntas. Né? Passamos juntas. Eu sei exatamente o que ela teve. Qual foi o ponto de partida dela? Os filhos dela hoje têm muito mais. E isso é a lei da vida, é a regra da vida. Né? O Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito: o rio corre para baixo. O rio corre para baixo. Né? Então, se a gente fica preso nessa infantilidade de ainda querer que os nossos pais tivessem sido diferentes, de ainda querer reclamar e espernear por causa da nossa infância, a gente não vai chegar muito longe na vida. A gente tem que ter aquela postura de agradecer e falar assim: o que vocês me deram foi o suficiente. E a vida que vocês me deram é maior do que tudo. Então eu vou seguir adiante com isso que vocês me deram, com o meu coração profundamente cheio de gratidão. Ah, mas você não tem ideia, os meus pais até hoje, eles me maltratam e é muito difícil o convívio com eles. Então, pratique o distanciamento saudável. Mas no seu coração você tem que ter um perdão infinitamente grande por eles. Você tem sim que pedir perdão para eles, você tem que ter uma aceitação infinita e uma gratidão infinita. É isso que tem que estar no seu coração. E aí, efetivamente, você pode caminhar pela vida com os seus pais guardados no seu coração. Né? E aí você vai ajustar o convívio com esses pais que seja possível com o grau de consciência que eles têm hoje e com o seu desejo também. E da mesma forma você vai fazer com os seus irmãos, né? Mas isso vai se suavizando e vai chegar um momento que vai ficar muito claro para vocês, vai ficar muito claro que esse peso saiu do coração de vocês, né? Que é muito o peso do julgamento, né? Eu esquecer que eu sou apenas a filha do meu pai e da minha mãe, eu esquecer que eu sou apenas o filho do meu pai e da minha mãe. Né? Uma das frases mais impactantes que eu ouvi em constelação familiar foi a terapeuta mandando o cliente falar para os pais: eu sou apenas a sua filha, eu não sou a sua juíza. Eu sou apenas o seu filho, eu não sou o seu juiz. Então, quando a gente internaliza isso e quando a gente se lembra que a partir do ensinamento de um curso em milagres, julgar o outro é impossível, que eu não vejo a cena maior, eu não sei quais são as minhas dívidas kármicas com essas pessoas, eu não sei o que eu e eles vivemos em vidas passadas, né? Eu não sei o que eles passaram na infância deles, eu posso ter uma ideia, mas saber eu não sei. Então julgar é impossível. Julgar sempre vai pertencer ao âmbito do ego.
E enquanto eu estiver julgando, eu não poderei receber o milagre. Essa que é a verdade. Então aí, quando eu caio nessa posição, que é a posição real para mim, aí eu encontro o meu eu autêntico, o meu ser real, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, porque eu estou me conectando com a minha consciência crística. E aí sim eu posso viver e ter uma vida melhor e mais digna e caminhar pela vida com mais sucesso, mais amor e mais felicidade. Tá bom, gente? Pelo visto, o problema não é da câmera. O problema é de alguma coisa que está acontecendo no meu computador de casa, tá? A câmera não congelou, tá bom? Então eu vou me despedir de vocês com muita gratidão. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.